Olá meninos, boa tarde, tudo bem? Aqui é a professora Rita de Cássia para mais uma aula de Sociologia com vocês. E hoje, na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre Emile Durkheim. E a gente vai ver o que foi o fato social, né? O que foi essa solidariedade orgânica e mecânica, beleza? Emile Durkheim foi um sociólogo francês funcionalista do século XX. Ele estabeleceu pela primeira vez a sociologia como uma matéria acadêmica. Então, por aí você já sabe que o caboclo é importantíssimo, entendeu? Dentro da sociologia, nós temos três caras, conhecidos como os três patetas, né? Que é o Durkheim, o Marx e o Weber. Então, assim, ele foi o pioneiro porque ele determinou, né, o objeto de estudo da sociologia. Ele foi pioneiro também nos métodos, né, para explicar os fenômenos sociais. Que fenômenos são esses, professora? É o que a gente vai vivendo, né, no decorrer do tempo, com o passar dos anos, séculos, né, décadas e tudo que vai acontecendo, as revoluções que vai acontecendo na vida do ser humano. Então, ele, sendo assim, ele se tornou um precursor do funcionalismo. Tá, mas professora, e o que é o funcionalismo? Né, o funcionalismo é uma corrente sociológica que considera que o todo tem uma importância muito grande na definição das partes, ou seja, o funcionalismo durkheimiano, ele vai defender que todo e qualquer fenômeno social, ele vai possuir uma significação, tá, para a sociedade como um todo. Então, olha só, há fenômenos sociais isolados e racionais, sem significados. Tá? Então, esses fenômenos, eles estão integrados, né, no sistema social e eles vão, assim, interagir a partir dessa visão de que a sociedade vai definir o indivíduo. A sociedade, ela vai fundamentar o conceito que o indivíduo, né, está inserido, ela vai definir, né, isso como um conceito que ficou sendo chamado de fato social. Ok? Então, o fato social para Durkheim é toda forma de pensar, sentir, agir, né? E que vai determinar o comportamento dos indivíduos, tá? É basicamente como nós nos comportamos, né? Os nossos conceitos, os nossos preceitos, os nossos valores, né? Que vão definir o nosso comportamento dentro da sociedade, tá bom? Então, Durkheim faz questão de deixar bem claro que esses fatos sociais são sempre externos, ou seja, é um conjunto de coisas que vão interferir no meu ser, no meu agir, no meu pensar, na minha maneira de me expressar e etc. Ok? E esses fatos externos é a sociedade quem produz. Né? E não o indivíduo, ou seja, né, as regras, os valores morais, né, por exemplo, eles são valores e regras externas, né, elas são produzidas em conjunto pela sociedade e não por uma única pessoa, tá? São as pessoas em conjunto, em união, que vão produzir essas regras e essa moral, né? E por isso os fatos sociais vão ser sempre anteriores ao indivíduo. Ou seja, como assim, professora? Como assim anterior ao indivíduo? Quando eu fui inserida nessa sociedade, essa sociedade já estava pronta. Ela já tinha suas regras, ela já tinha seus valores, ela já tinha a sua importância. A minha chegada não vai interferir. E essas regras, esses valores, ela vai passando de geração para geração. E eu não vou opinar, não vou alterar essas tais regras, ok? Uma segunda característica, né, do fato social, além dessa que eu acabei de citar, é que ele é sempre geral. O fato social, ele é sempre geral, ou seja, todo mundo reconhece que é legítimo, tá? É o que coordena, é o que comanda, né, essa inter-relação entre as pessoas e a sociedade, né? Então, essa relação que nós temos uns com os outros, ela vai ser coordenada, ela vai ser obedecida por nós, mas ela vai ser sempre
um fato social que vai ser geral e determinado a todos, ok? Então, o fato social também é coercitivo, ou seja, quando o indivíduo age, né, de uma forma que não é esperada pela sociedade, ele vai sofrer uma punição, né? Por exemplo, se não for uma punição, vai ser uma censura, vai ser alguma coisa parecida com isso, tá? Mas vai sofrer alguma coisa relacionada. Por exemplo, suponha que dentro da sua sociedade, né, é proibido você... Um exemplo mais simples, mais prático que nós temos é proibido você comer de boca aberta, né? E se você comer de boca aberta, isso vai resultar, né, em que você está quebrando uma regra, um fato social, então você vai sofrer um caráter punitivo. E isso é considerado, né, um coercitivo, você vai ser punido por algo que você não cumpriu. Isso é uma regra em todas as sociedades? Claro que não. Olha só, eu não me lembro agora no momento, mas também não é de tanta importância assim, mas há uma sociedade em que, quando você acaba de se alimentar, o certo é você soltar um arroto. Isso vai dizer que o alimento estava bom, que estava gostoso, que você gostou. Quando você não faz isso, né, essa tal sociedade, ela vai ter um espanto. Agora, dentro da nossa sociedade, da sociedade que nós estamos inseridos, se você soltar uma rota após você comer, o que vai acontecer? Você vai sofrer uma punição imediatamente. Você vai ser repreendido imediatamente. Você vai sofrer uma censura imediatamente, tá bom? E isso é um fato social, é uma característica social, beleza? De regras estabelecidas pela sociedade em comum. Tá? E ela tem esse padrão, ela tem um certo padrão. E quando você não se enquadra, quando você foge a esse padrão, você vai ter uma punição coercitiva, beleza? Até aqui tudo alright? Continuando, vamos passar para coesão social. Ai, professora, já ouvi falar nisso, mas nem sei o que significa. Nem sei se é de passar no meu belinho ou se é de comer. Gente, essa coesão social é o estado pelo qual os indivíduos eles vão se manter assim, ó, unidos, integrados, né, no mesmo grupo. Tá? Essa coesão social é quando um grupo compartilha dos mesmos objetivos, das mesmas ações, das mesmas ideias, das mesmas crenças, tá? É esse comportamento, esse compartilhamento que vai possibilitar a existência desse grupo. Então, se um para de cumprir ou de agir dessa maneira, aí há um perrengue, beleza? Olha lá. Não existe nenhum grupo social que não tenha coesão social. Por quê? Porque para ser um grupo, para viver em sociedade, para viver unidos, né, existem, né, algumas regras e valores cultivadas por eles, tá? E esses grupos são mais ou menos coesos, beleza? Então, a coesão é um elemento constitutivo do grupo social. Tá? Sem essa coesão não vai haver um grupo social, tá bom? Então, também é importante a gente ressaltar que nem toda coesão social, ela promove o bem social geral, tá? Para além do grupo, tá? Ela vai promover também maus tratos, más condições. Ela vai promover também o que a gente chama de lástimas, né? Coisas horríveis, perdas para a sociedade. Um exemplo disso, né? Vamos dar um exemplo antigo. A gente pode falar, né, lá do nazismo. A gente pode falar lá do exagero, né? Do nacionalismo alemão, né? Lembra lá? E a gente pode trazer aqui para o atual. Pensa comigo, um grupo de torcidas organizadas de futebol. Eles promovem a violência. Isso é negativo. Então, esses fatos sociais, essa coesão social, ela não é só para o bem. Tem ela também que vai trazer malefícios para a sociedade no geral. Beleza? Continuando, bebê! O inverso dessa coesão social, né? Quando a pessoa não está inserida, quando ela faz o inverso dessa coesão social, dessa concórdia de ideias, pensamentos, ações, etc., de regras, acontece uma desintegração social, né? Que ocasiona, né, no caso, a extinção desse grupo.
Então, se você começa a pensar diferente e você vai se desintegrando, vai acabando aquele grupo, né, tá? Vai eliminando aquele grupo, tá? Só existe sociedade porque existe a coesão social, tá? Só existe sociedade porque todos pensam juntos, todos pensam da mesma forma, tá? Eles têm ali, para Durkheim, ele fala que essa coesão social é o que vai possibilitar as solidariedades. Sora, pera. Essas solidariedades, elas são classificadas por ele por orgânica e mecânica. A orgânica é o caso das sociedades mais complexas, tá? E a mecânica é no caso das sociedades simples. Ou seja, a sociedade a solidariedade é o que vai ampliar, né, a coesão social. Por quê? Em outros termos, um indivíduo, né, ele só colabora com a sociedade envolvendo uma atividade econômica, porque ele tá ligado àquele grupo, tá? E ao colaborar, ele vai fortalecer essa ligação. É o estado de reciprocidade, dando e recebendo, ok? E para Emile Durkheim, a solidariedade mecânica, tá? É aquela encontrada em sociedades tradicionais, as sociedades mais arcaicas, as mais antigas. Ela é formada por uma forma comum de pensar, onde todo mundo pensa igual, né? Onde as pessoas se organizam ali de uma forma para entender a realidade, beleza? E na orgânica, né? Ela é caracterizada pelas sociedades mais modernas, tá? Mais contemporâneas, né? Ela vai se fundamentar principalmente na divisão social do trabalho, tá bom? Por quê? Porque ela vai dizer que quanto mais a sociedade evolui e vem a tecnologia, o desenvolvimento e tal, mais relações de trabalho a gente vai ter e maior vai ser essa divisão do trabalho. Ou seja, numa esteira de produção, um vai produzir, o outro vai, por exemplo, pintar, o outro vai embalar, o outro vai entregar. Então, cada um vai exercer uma função, tá? É que um indivíduo, ele vai começar a precisar do outro, certo? Então, hoje, a gente gerou a solidariedade não mais por uma questão de pensar da mesma forma. A gente gerou isso principalmente porque a gente precisa do trabalho do outro. Certo? Então, na orgânica, vamos assim dar assim, exemplos para fechar com chave de ouro. Na solidariedade orgânica, um indivíduo ele se liga ao outro por laços de necessidade, tá? Um necessita do ofício, do trabalho do outro. E na mecânica, é por repetição. É porque todos repetem uma forma de comportamento e de pensamento. Fechou, bebê. Beijo.